Então, a pegada hídrica é isso que ela está tratando, tá? De como vamos buscar aí mecanismos, né, da agricultura se desenvolver sem danificar um recurso tão importante para a gente. Então, vamos lá. Os aspectos gerais da problemática mundial, a questão da pressão antrópica sobre a natureza. Pode reparar que nos últimos 250 anos, né, ocorreram diversas maneiras para o agravamento e percepção de vários impactos ambientais. Aí nós temos aí, quando fala do aumento demográfico, né, que é extremamente intenso nesse período, né, nós temos aí hoje, né, no começo aí do século XX, hoje, logo lá no começo do século XX, já se ultrapassava 2 bilhões e hoje 7 bi. Né? Então, cara, a população crescendo, né, esse crescimento acaba aí causando impactos, né? Consequentemente, vai gerar impactos, né, onde devemos ter cautela quanto à questão de alterações ambientais e do padrão de consumo atual. Quanto mais pessoas, maior o consumo. É quando aí fala da que eu falei para vocês, né? Os avanços da urbanização, da industrialização, acabam gerando grande demanda por energia e matéria-prima, né? E isso, um consumo aí diferenciado. E pode reparar, de acordo com, como fala, consumo diferenciado por classe e renda, né? É essa questão aí. Quanto maior o meu poder aquisitivo, mais consumista eu serei. Consequentemente, terei uma maior exploração ambiental. Essa é a lógica, ok? Né? Quem é que consome mais? Né? Aí eu vou perguntar a vocês. Lembrando que a Índia tem uma elevada densidade demográfica de pobreza e os Estados Unidos, né, em relação à Índia, tem um nível de pobreza menor. Então, e quem é o maior consumista? Os Estados Unidos. Quem vai danificar mais o meio ambiente? Aonde tem em quantidade, em números de pessoas ou em quantidade de valor aquisitivo? Ou seja, os Estados Unidos. Ela acaba consumindo muito mais, tá? Aí você tem, né? Vamos lá. Bora. Troço não anda. Ah, tá. A consciência ecológica e as políticas internacionais. Você tem a partir aí, né, do século XIX, a degradação ambiental, que aí é a preocupação em 72, por exemplo, né, que tem na cidade de Estocolmo, na Suécia, acontece a Conferência das Nações Unidas, trabalhando sobre o meio ambiente. Aí trouxe a questão do avanço tímido a respeito da questão ambiental. E a reunião teve um caráter simbólico, que é a questão da primeira convocação, onde discutiam sobre o meio ambiente. Ou seja, a primeira reunião que uniu muitos países com o propósito de debater aí os problemas ambientais. Lembrando que esse despertar ecológico, né, essa questão da consciência ecológica, não pode deixar isso de lado, gente. Começou tipo assim, a despertar, a dar um certo interesse, né, na década de 60, tá? Foi na década de 60 que aí, mas só em 72, em Estocolmo é que veio, beleza? Nós temos aí, né, essa reunião de Estocolmo em 72. Ela não constituiu mais do que um marco, né, sobre as questões ambientais. Você tem a declaração final que estabeleceu que as futuras gerações deviam ter o direito à vida em um ambiente que tivesse harmonizado a presença humana, tá? E a conservação da natureza e os recursos provenientes, ou seja, o homem tem que saber explorar o meio, né? Para que as próximas gerações possam, então, também gozar deste meio, ok? Bem, os defensores, no caso, preservar o ecossistema intocado. Nós temos aí, né, em alguns territórios, que é o famoso desenvolvimento zero, deixando isso bem claro para vocês. Esses defensores, né, daqueles são radicais, tem que conservar a natureza, ou seja, você não deve, em hipótese alguma, tocar nela. Então, é o desenvolvimento aí. Temos também outras polêmicas da discussão do meio ambiente, que é o desenvolvimento sustentável, né? Que aí nosso futuro comum, ele
se deve, então, à primeira-ministra da Noruega, tá? Que vê essa questão aí do desenvolvimento sustentável, onde pensa na questão da erradicação da pobreza, na indústria de inovação de infraestrutura, na educação, na questão de educação, melhorar a educação, combate às alterações climáticas, começaram a ter uma preocupação maior. O conceito de desenvolvimento sustentável, né, criado justamente, ele consiste na ideia que é possível utilizar os recursos da natureza de maneira racional, sem comprometer o seu uso por parte das gerações futuras. Nós temos a Eco 92, né, que aconteceu justamente aqui no Rio, pelo nome você já vê, em Rio 92, né, ou Eco 92. Né? Essa reunião teve cerca de 176 países e mais a participação de ONGs, em uma reunião que seria definitiva ao amadurecimento do debate sobre a sustentabilidade que tinha ocorrido em 72. Tá? Esse aí teve o conceito de desenvolvimento sustentável, que abrange a gestão conjunta de desenvolvimento econômico, social e ambiental, tá? Por meio de ações como combate às queimadas, redução da emissão de gases nocivos, coleta seletiva, descarte adequado do lixo. Houve essa preocupação, tá? E também tem a questão aí, com o fim da Guerra Fria, né? Foi um importante cenário aí positivo, pois expunha uma característica muito forte aí do desenvolvimento industrial nos países integrantes. Nós temos o Protocolo de Kyoto, que foi em 97, lógico, na cidade de Kyoto, né, no Japão, que foi discutido com maior foco a especialização e a questão da emissão de gases na atmosfera por meio das atividades humanas, tá? Houve um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas que produziu dados que motivaram determinados países a adotar algumas metas na redução da emissão de gases, né, justamente aí do protocolo. O principal fator a comprometer o sucesso desse protocolo foi a polêmica da não adesão de algumas potências fortemente emissoras de gases, o que desmotivou muitos países a fazer parte de algo que não seria um esforço conjunto por completo. Quem se destacou nisso? Os Estados Unidos, tá, gente? Os Estados Unidos foi um dos países aí que alegavam prejuízos à sua economia pela não fixação inicial de metas para os países em desenvolvimento. Ou seja, porque eu só vou ajudar e aqueles paupérrimos não vão? Essa é a questão aí, tá? E aí eles acharam que não inconveniente, seria um prejuízo econômico a eles. Então, não vou participar do protocolo, como até hoje eles não participam, tá? Deixando bem claro. Você tem aí no protocolo, eles criam um mecanismo de compensação ambiental, né? Era aqui no que diz a respeito à emissão de gases, tá? Esse momento ele ficou conhecido aí como crédito de carbono. O crédito emitido, esse crédito de carbono era emitido certificados que funcionavam como bônus para empresas. Como é que funciona isso, né? Que reduzisse a sua emissão. Então, a empresa que iria reduzir a emissão, ela ganharia esse símbolo aí do crédito de carbono. E essa cotação era baseada no dólar. Deixa eu só explicar uma coisa. Por que os países em desenvolvimento não iriam participar disso? Afinal de contas, as multinacionais que aqui estão instaladas pertencem a quem? Os Estados Unidos, o Japão, não é isso? A Alemanha, a França, assim vai sucessivamente. Então, seriam eles que deveriam fazer investimento nessas indústrias para diminuir a emissão de gases. Só que os Estados Unidos pensou assim, beleza, eu faço um investimento nessa indústria, mas a indústria está instalada lá no país deles, beleza? E quem vai ganhar o selo são eles? Bonitinhos, mas não vou mesmo, não vou permitir isso. Eles que se virem, mas ele esqueceu que a indústria dele é que estava poluindo aqui. Eu sei que é uma pista de mão dupla, porque essa indústria gera emprego para a gente. Mas, cara, né, aí a gente vai entrar naquela questão das velhas teorias demográficas. Né? Então, o nosso atraso econômico está relacionado a quê? Né? Aí tem essa questão aí, tá? Bem, aí eu tenho também, em 2002, né, na África do Sul, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Rio+10, tá?
e aqui no coisa saiu Rio 110, mas é Rio mais 10, que visava avaliar o andamento da aplicação das propostas surgidas durante a 92, a Eco 92. Ela teve também um resultado bem baixo do esperado, né, tendo em vista principalmente que a conjuntura geopolítica internacional de 2002 envolvia um fortalecimento, né, consistente das indústrias da construção civil, bélica e petrolífera. Isso ocorreu, né, aí numa época assim bem, no caso, a Rio mais 20, isso a Rio mais 10. Aí nós tivemos a Rio mais 20, que seguiu a mesma lógica, tá? Que ocorreu na revisão do Acordo da 92, só que ela foi mais uma vez realizada em sua cidade de origem, que aí o nome já diz, Rio, né? Mas também foi marcada por avanços muito moderados. O desdobramento da crise econômica internacional de 2008 atingiu naquele período a Europa, né? E uma parte do mundo periférico, mostrando mais uma vez que existe uma enorme estabilidade aí nos debates ambientais, tá? Eu, quando falo dos temas principais globais, nós temos aí clima, água, vida, solo, seres humanos, né? Aí você tem, né, a questão aí dos problemas, vamos lá, do lixo urbano, né, onde a maior parte do lixo é constituída de matéria que pode ser reaproveitada e que, na verdade, não é, né? Isso quer dizer que o lixo é uma grande parte de matéria-prima fora do lugar, então, que pode ser reaproveitado, mas não é reaproveitado. Então, algo deve ser feito, né, com a questão do descarte desse lixo e quanto à sua origem. Alguma coisa tem que fazer, né? Então, vamos fazer aí projetos e para que haja os projetos é preciso aí investimentos. Aí o bicho pega. Temos aí também nos lixos de resíduos, né, a forma de minimizar os impactos que eles podem causar. Que lixos seriam esses, né? Os lixões. Você tem aí áreas sem preparo, poluição dos rios e dos lençóis, lixo incinerado, proliferação aí de doenças, de roedores. Já os aterros sanitários, quando se constrói, que é o que eu estou falando aí para vocês, você tem área selecionada, solo impermeável, lixo enterrado. Você pode gerar energia da biomassa. São vários os fatores aí, né? Então, no caso do descarte adequado do lixo, o que vai acontecer, gente? Você tem aí até mesmo matéria orgânica para se fertilizar o solo. E o problema é faltar investimento. Outro fator aí, quando nós falamos em escala espacial, né, ou escala temporal, nós, somente nas áreas urbanas, enfrentam problemas de enchentes e inundações. Questão essa até cobrada na UERJ, do ano retrasado, que fala aí, né, das enchentes temporárias do nível normal da água de um rio, né? E nas áreas urbanas, o ciclo das águas, elas vêm sofrendo profundas transformações, todo mundo sabe disso, né? Desde a questão aí da pavimentação das ruas, calçamento, asfalto, né? A impermeabilização do solo, favorece aí o escoamento superficial da água sem a infiltração. Aí ambientes multipavimentados acabam absorvendo menos água e o que acontece, gente? Enchentes. E a gente é bem, né, como é que eu vou dizer? A gente vivencia esses fatos aí, não é isso? Então, não é algo nada aí, né? Outro fator também, gente, é a transformação, né, dos rios em canais cercados por concreto. É o que eu falo, sempre eu falei para vocês, e ano retrasado, quando isso foi dado no primeiro ano, eu falei, por que aí Realengo enche? Os rios estão canalizados. E aquele rio que passa lá pela Castelo, ele, além de estar canalizado, porque ele, né, segue para a linha do trem canalizado, e ele está todo assoreado. E lixo, né, gente? Lixo que não acaba mais. Muito mesmo, né? Então, as inundações urbanas, elas acabam prejudicando a saúde pública, especialmente em áreas aí onde não tem boa infraestrutura de saneamento básico. Aí é onde há contato direto da população com a água contaminada, e já sabe. Tem a questão das doenças, famílias perdem suas residências, nada em comum com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Eu acho que isso para a gente é bem, né? Essas mudanças climáticas, né, nós temos assistido aí quanto à questão em escala planetária, regional e local, seria a questão aí dos microclimas, né? Aí eu posso falar de
inversão térmica, ilhas de calor, chuva ácida, né? Então, vamos lá. Quando eu falo nas ilhas de calor, eu estou falando numa escala ali local, né? É aquela escala de urbanização, né? Onde alguns fatores associados ao crescimento das cidades pode colocar drasticamente aí alterações climáticas locais, tá ok, gente? Então, eu estou falando uma ilha de calor, é uma escala local. Quando eu já falo em questão de inversão térmica, né? A inversão é a circulação natural do ar atmosférico, que costuma ocorrer, todo mundo sabe, o ar quente, por ser mais leve, ele acontece o quê? Ele sobe. E o ar frio, ele desce, não é isso? Então, essa seria a trajetória comum. O que tem ocorrido nos dias atuais, né, em virtude da poluição, é o processo inverso, gente. O ar quente proveniente das atividades industriais, urbanas, enfim, né, eles ficam concentrados aí numa certa área, né, numa certa altitude, onde impede aquele calor, né, todo a ser dissipado. Aí, ou seja, ir para a atmosfera. Né? Então, ele acaba sendo aí uma inversão térmica e ela passa a ser até mesmo numa escala local ou regional. E já a chuva ácida, né? A chuva ácida ela pode contaminar rios, baías, lagos fechados, a qualidade da água do consumo humano, né? A questão da flora e da fauna. E o que acontece? Trazer prejuízos aí à questão agrícolas, a monumentos, a árvores, a alteração nas folhagens, né, das árvores. Então, existe uma reação entre a umidade presente na atmosfera e os gases poluentes pelas atividades humanas. Aí o dióxido de carbono pode produzir ácidos e causar alterações aí significativas. E, né, quando você vê também, né, a chuva ácida também, tá, gente? Ela pode contribuir para a perda de patrimônio histórico e arquitetônico. A solução para evitar todo esse impacto aí envolve política de gestão industrial e de transporte. Né? A instalação de filtro nas chaminés, ou seja, um certo gastozinho aí para os empresários onde eles não vão querer. Bem, quando eu falo das mudanças climáticas, eu posso falar do efeito estufa e do aquecimento global. Né? Essa questão do efeito estufa é um fenômeno natural. Existe o efeito estufa natural e o efeito estufa antrópico. O efeito estufa natural é comum dentro do processo da atmosfera. Consiste na retenção, por meio da ação de gases, de determinada quantidade de calor próxima à superfície da Terra. Os gases estufas, como são chamados, eles funcionam aí numa espécie de cobertor para o planeta, mantendo suficientemente quente aí o planeta, uma temperatura legal. Agora, a questão do efeito estufa artificial é que não é correto. Lembra quando eu falei para vocês das chuvas de calor, ou das ilhas de calor, das chuvas ácidas? O que acontece? É aí que entra o efeito estufa, tá? Porque a ação humana, no entanto, ela acelera a ocorrência dessas modificações indesejáveis para a própria vida e para a vida de todas as outras espécies. Então, aí o que pode dizer? Que a maior parte da comunidade, né, não só comum, a comunidade científica também, ela assume um papel aí da interferência humana dentro das condições climáticas, tá? A gente pode ver isso dentro do fator aquecimento global, o derretimento das calotas, a elevação dos níveis dos mares, né? Alagamento de algumas cidades litorâneas, ou seja, o mar avançando. Então, esse aí seria então a participação dos países na emissão de dióxido de carbono ou gás carbônico, um dos fatores aí principais momentos. Tanto é que eu falo aqui para vocês, escassez dos recursos hídricos, né? As ruas estão impermeabilizadas, inundações, né? A questão da contaminação de rios por resíduos, a poluição dos oceanos. Gente, essa poluição dos oceanos acaba atrapalhando todo o ecossistema marinho, a degradação aí dos solos, gente, né? Que é a questão que eu falei da agricultura moderna, a questão dos desabamentos e movimentos de massa em encosta de áreas urbanas. Gente, esse ano a gente já passou por isso, se liga, né? Ou comum também, infelizmente, muito comum na nossa vida, a questão dos lixões, dos aterros sanitários. E a redução da diversidade biológica está justamente relacionada aí à questão do desmatamento, extinção de espécies, redução da biodiversidade. São um dos fatores aí que vem, e erosão aí, que vem nos atrapalhar. Então, vamos lá. Vamos fazer um pouquinho desses exercícios aí para a gente poder fixar, tá?
Nós iremos fazer aí, foi no contexto da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a questão de Estocolmo, em 72, que eu falei para vocês, que nasceu a ideia do desenvolvimento sustentável, isto é, de se adotar um modelo de desenvolvimento econômico voltado à exploração nacional dos recursos naturais e à preservação aí do meio ambiente, ou ao equilíbrio ecológico e ao combate às disparidades sociais entre os seres humanos e as nações. Então, eu tenho aí, não é isso? Aí, apesar da importância da temática acima apresentada, observa-se mundialmente que a aplicabilidade do conceito de desenvolvimento sustentável tem sido muito difícil. Assinale a alternativa que explica a problemática apontada no texto, tá? Então, leiam devagar, gente. Então, leia aí o texto, vai lá na apostila, dá uma lida primeiro e tentem fazer essa questão. Não esqueçam, gente, não é porque o Enem foi adiado que vocês vão dar mole, que vocês vão amolecer, não. Força, gente, tem que ter força de vontade. Não deixa a preguiça dominar, não. Vamos lá. Feito isso, parou o vídeo, lê com calma. Essa questão aí está lá na página 564 da apostila de vocês, tá? É a questão 1 da apostila. Procurem fazer. Para o vídeo, aí vamos lá. Feito? Beleza, parou o vídeo? Agora voltou. Vamos lá. Aí você tem alternativas aí. E aí qual que vocês marcaram? Os agentes econômicos em escala planetária travam uma acirrada competição, buscando obter menores custos de produção para assegurar seu domínio de mercado, o que muitas vezes é conflitante com as políticas ambientais e da utilização. Lembra que eu disse, né, a questão daí que grandes empresas se instalam em países subdesenvolvidos e aí o que acontece? Elas querem, então, aí tá aqui, ó, na última linha, ó, por vezes as grandes empresas se instalam em países subdesenvolvidos e emergentes, com legislação ambiental pouco rigorosa e causa impactos ambientais de grandes proporções, tá? É isso aí, o problema é a não fiscalização, porque leis existem. O problema é a flexibilização, deixando isso bem claro para vocês. Aí a 2, gente, questão 2, desde o século XX, a sustentabilidade está lá na página 565 da apostila de vocês, tá? Número 2, procurem fazer, fixem bem o conteúdo, não dá bobeira, gente. Então, desde o século XX, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável são objeto aí de preocupação científica, política e institucional. Chefes de Estado e de nações, representantes de movimentos sociais e organizações da sociedade civil estabelecem intensos debates sobre a problemática ambiental. A necessidade de ação em conjunto foi sugerida em 1987 no documento do Nosso Futuro Comum, preparado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, liderada por GROW, né? Desde então, são realizados encontros para debater e analisar, deliberar sobre os temas relativos ao meio ambiente global. Sobre esses encontros, é correto afirmar? Gente, para o vídeo. Vai lá na página 565, número 2. Tentem fazer esse exercício, sozinhos. Parou o vídeo? Agora vamos. Né? Aí você tem aí, qual foi a alternativa? Você escolheu a alternativa B, tá? Por quê? A alternativa A, ela é incorreta porque a Agenda 21 é um documento que sistematiza um plano de ações cujo objetivo é alcançar o desenvolvimento sustentável, sendo o meio ambiente, portanto, a base para tais ações. A alternativa B é correta, né? Porque a Conferência sobre a Mudança Climática ocorrida no México em 2010 teve como objetivo corrigir o fracasso da COP15 em 2009. A C também é incorreta porque a Conferência de Copenhague teve como resultado uma carta de intenções sem definir cotas da redução do CO2. E a D também é incorreta, os Estados Unidos não lideraram a articulação que levaram à assinatura do Protocolo de Kyoto. E lembra que eu falei que eles foram um dos países que não aceitaram a questão da assinatura, de assinar? Gente, é por isso que eu quero que vocês façam. Lá, a 3, gente. A 3 é, as perspectivas ficaram mais pessimistas porque a seca atual do sistema Cantareira é mais crítica que a de 1953. Até então, a pior da história, a que servia de parâmetro para os técnicos dos governos estadual e federal. Olha só, gente, essa daí é a número 3 da página 565, lá da apostila de vocês, tá? Olha só, lembrando a vocês que a reposição da água, lembra quando eu falei sobre o desmatamento da Amazônia para vocês? Com a expansão da soja, né, tanto da agropecuária em geral, tanto do cultivo da pecuária quanto do cultivo da soja, houve-se um desmatamento
E aí da Amazônia legal, tá? Lembrando bem que região norte é uma coisa, a Amazônia é outra. A MEC, no verão, ela consegue trazer umidade para a região sudeste, passa por todo o centro-oeste, e chega até o oeste da região sudeste, trazendo umidade. Só que com desmatamento, a MEC está perdendo essa força. São os famosos rios voadores. Ela está perdendo esta força, ocasionando longos períodos aí, gente, de estiagem, tá? Então, a questão da reposição de água que aconteceu em São Paulo, que eles passaram longos períodos aí de estiagem, é justamente uma questão ecológica e política. Não é só um fator natural. O homem tem que ver isso, o homem tem que ter um controle sobre isso. Para o vídeo, lê lá a questão, vê se vocês conseguem fazer. Feito isso, vamos lá. Então é isso que eu quero de vocês, que vocês tenham essa percepção e que muitos fatores, né, de problemas que o homem passa, olha, aquela questão que aconteceu com a água da SEDAI. Gente, peraí, ali foi puramente político, onde não teve uma fiscalização, onde não tem uma fiscalização. Então você tem que analisar façam com calma. Quando a gente fala sobre questões ambientais na geografia, gente, é pura interpretação. É o quê? É fazer com que os alunos, eles leiam aí. Olha, eu estou postando direto lá no meu Face sobre a questão do Laninha e El Ninho, porque a galera só está se preocupando com Covid, está esquecendo das questões ambientais. Gente, não esqueçam de estudar isso. Tá? E eu percebo que vocês fazem muita confusão com El Ninho e Laninha. Já vai ter um módulo que a gente vai estudar sobre isso. Não dá bobeira. Estou aguardando vocês lá na nossa live, tá? Não dá bobeira não, gente. Estuda mesmo, foca, tá, meus amores?